Meus irmãos, estudando a palavra do Senhor durante a semana, para hoje, dois textos que o Senhor colocou no meu coração. E um desses textos eu vou deixar para uma outra ocasião, talvez para o domingo que vem. Hoje, pensando nesse dia especial, um período muito atípico sobre celebração do Dia das Crianças, o mundo está esquisito, né? O mundo está esquisito. As coisas estão passando numa velocidade tão grande. E uma das preocupações hoje com o efeito da pandemia na sociedade e no mundo, se discute muito a respeito de quais são as mudanças que o mundo, de fato, vai experimentar, e mudanças positivas, quais são as lições e os aprendizados que nós vamos tirar desse período, quando chegar o pós-pandemia. O que muda? O que nós mudaremos? O que a sociedade muda? O que o mundo muda? Numa pesquisa feita sobre uma outra pandemia entre o ano de 1918 e 1920, chamada de gripe espanhola, logo após a Primeira Guerra Mundial, percebeu-se que, apesar de mais de 50 mil pessoas que morreram, perceberam que logo as pessoas caíram no esquecimento. A sensação nossa, e nós temos tanto anseio de coisas, nós temos tanto anseio de sonhos, de vontades, desejamos tantas coisas, que nós mal vivemos a realidade do dia a dia. Parece que a sensação é como se nós estivéssemos já esperando alguma coisa amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, e a gente não estivesse vivendo hoje. Essa sensação que hoje já foi, hoje já acabou, a semana já foi, o mês já foi, o ano de 2000, nós estamos vivendo em 2020, mas a sensação é que 2020 já acabou, e você ouve as pessoas falando isso, o ano de 2020 já foi, mas você ainda está vivendo, já imagina se você não chegar em 2021? Então aproveite muito bem os seus dias, né? Todos nós aproveitemos muito bem os dias que vivemos. Pode ser que eles sejam os últimos. Uma certeza que todos nós temos é que nós vamos partir, só não sabemos quando. Então, por quê? Por que a gente se perde nisso? Porque a gente esquece. A gente deixa de fazer a lição de casa. E quem não faz a lição de casa, na prova não tem nada a escrever. Quem não estuda em casa, não faz a lição de casa, na hora da prova não tem nada o que colocar. Nós esquecemos. É triste que muitas pessoas que partiram esse ano já caíram no esquecimento. Vocês perceberam que no início da pandemia, quais foram alguns marcos no início da pandemia? Vamos ver algumas lembranças. Luzes e músicas sendo cantadas para os médicos, principalmente nos prédios, né? Então estava lá, o pessoal batia palma, panela, né? Batia palma também, batia na panela, com gestos de gratidão aos enfermeiros e tudo mais. Você tem visto isso nos dias de hoje? Eu não tenho visto muitas manifestações sobre o pessoal da saúde. E a pandemia não acabou ainda. Você lembra de algum outro marco dessa pandemia? Que se faziam e já não se praticam mais? Uma das coisas é a questão da alta, né? De um paciente, quando recebe alta de Covid, colocava nos jornais de todo mundo, e aplauso, e emoção, e tudo. Já. Algumas pessoas fizeram até live do período, gravaram o período que ficou na pandemia e testemunhando ali. Já parece que... Você percebe? Será que é coisa do meu coração? Mas o que eu percebo é que nós nem ainda saímos da pandemia. Nós já estamos vivendo como se não existisse.
E as dores do tempo presente parece que estão sendo ignoradas. Os benefícios e as lições que nós precisamos aprender, parece que estão sendo ignoradas também. Como nós esquecemos das coisas com facilidade? Então hoje, eu queria, numa breve reflexão, trazer aos irmãos a necessidade da gente guardar, nos lembrarmos daquilo que de verdade não podemos esquecer. Lembrar daquilo que não podemos esquecer. As crianças, elas precisam e vão precisar de ensinamentos que possam ser marcos nas suas vidas. Marcos, que são pilares. A Bíblia diz em Provérbios: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for grande não se desviará dele. A palavra do Senhor, nós lemos em Deuteronômio a necessidade de inculcar na vida dos filhos as verdades de Deus. Por que inculcar? Porque nós temos memória fraca, nós nos esquecemos. Qual foi o dia? Quer ver? Uma pergunta assim que você sabe mais do que todo mundo aqui, mas você pode balançar. Você já entregou sua vida a Jesus? Quantos aqui já? Um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Levante sua mão só para a gente saber. Pode baixar. Quem sabe assim, rápido, pronto e rápido, quantos anos, quantos meses, ou dias, ou anos, faz isso? Levanta sua mão. Levanta, quem sabe? Oh, cadê a velocidade? Você percebe? Alguns estão pensando, foi quanto tempo? Quem já sabe? Quem lembrou? Lembrou? Tem gente fazendo conta ainda. Quando você lembrar, dá um sinal com a mão para a gente ver. Não, a gente fica aqui porventura até tarde, alguns não lembram. Se esqueceu? Uma das coisas, dos exercícios que eu tenho tentado praticar na minha própria vida, é sobre o dia que eu encontrei Jesus. Um marco. Foi um marco na minha vida. Eu saí do lugar, quase que eu percebo o clima. É esquisito isso. Uma noite, o clima daquela noite, o lugar onde eu me sentei, nunca vou esquecer. Nós precisamos, meus irmãos, trazer a nossa memória constantemente, como diz o profeta Jeremias, aquilo que me traz esperança. Lamentações de Jeremias capítulo 3. Eu preciso trazer a minha memória, a causa de que me faz olhar para o futuro e dizer, vale a pena. Aquilo que eu posso olhar para o futuro e dizer, vale a pena seguir no caminho do Senhor. Vale a pena esperar pelo Senhor. E Jeremias nos fala, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, grande é a sua fidelidade. Quem se esquece não tem onde segurar. Quem se esquece fica como uma palha, que o Salmo diz, que o vento leva de um lado para o outro. São os ímpios. Não tem firmeza, se esquece. Quem se esquece vai se tornar como aquela terra, aquela semente que caiu na terra, e diz o texto lá que ela não tinha raízes, e porque não tinha raiz, secou. Outra, à beira do caminho, a ave levou. Por causa das pressões do mundo, a tentação, a perseguição que a gente enfrenta no mundo, somos como uma semente lançada na terra. O evangelho foi lançado no seu coração, mas se esse evangelho não criar raízes, nós vamos ser arrancados, porque as coisas desse mundo, elas tendem a nos sufocar. As lutas, as adversidades, o inimigo, a tentação, o pecado, nos sufoca e nos mata. E aí a gente fica como que alguém precisando segurar em alguma coisa, mas não tem onde segurar. Por que eu não sinto segurança? Por que eu não consigo sentir paz no coração? Por que eu não sinto alegria nos caminhos do Senhor? Porque não tem raízes, porque se esqueceu. Deus, quantas coisas Deus tem feito na história do seu povo. Quantas coisas Deus já fez na sua vida. Um marco na minha vida. Eu estava viajando de Anápolis para São Paulo. E no Fusca, fiz isso 4 vezes, lotado, só eu de homem, Adriana e mais 2 irmãs, seminarista. Aí vocês me imaginam a bagagem, não tinha lugar.
Lá dentro, naquele capô da frente, de trás, de tudo. Só tinha espaço para uma bobina, porque o Fusca esquenta, a gente tem que trocar a bobina. Coisa demais. E quebrou na metade do caminho. Poucos recursos. Muito pouco recurso. Tinha o dinheiro da gasolina. Um marco. A história é longa, mas eu só quero resumir aqui para os irmãos dizendo: nós chegamos até em casa. Um milagre de Deus. 2 caminhoneiros, depois de insistir com muitos, pedir, mas eles cobravam um valor que a gente jamais poderia pagar. Deus preparou 2 pessoas para nos levar. Os 2 que Deus preparou, todo mundo falava um preço que a gente tinha no bolso, o custo era 3 vezes mais. E os 2 que Deus preparou para a gente, foi bem assim a experiência. Nós oramos e perguntava para um, para o outro, falava da história que o carro quebrou, eles estavam chegando e ele dava o preço. Mas esses 2 não deu o preço. Falou: não, daqui a pouco a gente coloca o carro em cima e eu levo para você. Quanto que é? Depois a gente vê isso. Não, a gente precisa saber quanto que é. E ele não quis falar o preço. Resumindo a conversa, ele levou a metade da metade que faltava. Faltava mais ou menos 500 quilômetros, então ele levou uns 200 e pouco. Na hora de pagar, ele não quis aceitar nenhum cruzeiro. Não quis aceitar nenhum dinheiro. Mas antes disso, na hora que ele falou que ia levar, eu falei: bom, vou perguntar para mais uns 10, já era meia-noite e pouco, para garantir. A gente não é assim? A gente precisa garantir. Mas aí Deus tocou no meu coração e falou assim: você confia ou não confia? Vai precisar garantir outro? Ou você confia que eu sou Deus que abre portas? E aí eu voltei para o carro, lembro como hoje. Vocês lembram, você estava com as meninas lá orando. Falei: gente, eu consegui um. Falei: só que é o seguinte, eu não posso procurar outro para garantir. É esse. A gente tem que confiar que vai ser esse. E foi assim mesmo. O outro da mesma forma. Assim, depois de perguntar para muitos, um aceitou, mas não falava o preço. Falou: não, a gente encosta um caminhão no outro. Quanto é que é? A gente precisa saber. Não, depois a gente vê isso. E aí foi. Para resumir, ele também não falou o preço e não quis cobrar nada da gente. E a gente... E ele ia até Osasco, a gente estava indo para São Paulo, ele andou mais ou menos, 50 quilômetros a mais para deixar a gente bem perto de casa. E não aceitou nada. O Marco, nunca vou me esquecer o que Deus fez. Experiência com Deus. Eu sei que a gente poderia contar muitas histórias da visitação do Senhor. Essa semana, lendo a Bíblia, e eu estava orando: Senhor, dá-me alegria, né? Dá-me alegria de pregar mensagens que seja fruto de uma experiência minha com o Senhor. E orava e lia a Bíblia. E os textos que eu tenho pregado são textos da minha experiência com Deus. Esse texto que eu vou abrir daqui a pouco são textos de experiência que eu tenho tido com Deus. O outro texto que eu mencionei no início do culto, Isaías 53. Uma experiência tão gostosa da presença de Deus. Meus irmãos, Deus é o mesmo ontem, mas Deus é o mesmo hoje. E Deus será o mesmo para sempre. Ele falou, Ele agiu no passado, Ele age no tempo presente e Ele age no futuro. Os nossos filhos, as nossas crianças, os jovens precisam conhecer um Deus que não apenas fez coisas no passado, na sua vida, mas um Deus que faz coisas hoje, que fala com você hoje, e um Deus que vai conduzir a sua vida no futuro. Esse é o Deus que nós nos seguramos nele, confiamos nele. É um Deus que traz segurança, é um Deus que nos dá direção. Vamos ler o texto da Bíblia? Josué, capítulo 4. Confesso aos irmãos que quando eu meditava tanto nesse texto, eu li esse texto eu não sei quantas vezes, mas eu não sabia e não imaginava que eu ia pregar, não tinha lembrado que tinha algum elo com o Dia das Crianças, falar sobre filhos. Mas é isso. O tema nosso. Paulo, eu não sei se o Paulo quem é. Pode, não tem ninguém. Está aqui já? Tá, legal. Irmãos, o nosso tema de hoje. Vamos lá, crianças.
Vamos, leiam comigo, por favor. Valores versus efêmeros. Valores eternos versus prazeres efêmeros. Só para facilitar, toda a ideia de efêmero é a ideia de... A palavra no original, ela significa um dia só. A ideia é de algo passageiro, entende? Algo passageiro. Valores eternos versus prazeres efêmeros, passageiros. O que seu filho vai levar na bagagem dele? O que você está levando na sua bagagem que você pode dar aos seus filhos? E o que nós podemos contribuir com essa e a próxima geração? Com os valores eternos ou com prazeres efêmeros, transitórios? Vamos ler o texto. Josué capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, ou melhor, tendo pois todo o povo passado o Jordão, lembre-se o contexto aqui, Josué assume a liderança no lugar de... Oh, aleluia! Falaram aí, alguém salvou o grupo. No lugar de Moisés, Josué é o líder. Deus está confirmando a liderança de Josué. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, porque assim no capítulo 3 você vai ver que Deus fez um paredão no Jordão para o povo atravessar o Jordão. Falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés, porque os sacerdotes foram até o lugar, o mar se abriu, eles ficaram com a arca da aliança, enquanto o povo passava. E Deus está dizendo, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados ali, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Pega as pedras e coloca lá no acampamento, onde vocês estão acampados, do outro lado do rio. Versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro, então a gente percebe que não era uma pedrinha, era uma pedra grande, sobre o ombro, cadê? Uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número dos filhos das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Versículo 20. Ainda desse capítulo. Vamos para o 19, por favor. Subiu, pois, do Jordão o povo, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho,
ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu queria antes trazer, tem umas imagens. Eu acho que congelou. Espera aí. Era aqui, Paulo. Era aqui o controle. Peguei essa imagem só para ilustrar uma estatística, alguns dados dos nossos dias, a nossa era. Está escrito ali, 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. E você preocupada com o tempo que passa fora de casa. Pausa. Eu sei que não são só os adultos que usam celular. As crianças, os adolescentes estão viciados em celular, né? Viciados. Nós vamos fazer alguma coisa. Precisamos tirar esse vício. Precisamos combater o vício. Todo vício é prejudicial. Todo vício traz prejuízo. Vício não é saudável. Então, nós sabemos já de clínicas, sabemos já de distúrbios, de problemas seríssimos que têm acontecido no campo das emoções, dos relacionamentos. Cada vez mais nós estamos vivendo uma realidade de mundo impessoal cada vez mais. Então o celular, meus irmãos, cá para nós, o celular faz parte da nossa vida, faz parte da sociedade. Será que nós precisamos mesmo? Como a gente lida com isso? Pessoas que trabalham, quando não estão trabalhando, existe o relacionamento com a família. Há quem não assiste mais televisão por causa do celular. Por quê? Para que assistir televisão? Celular o tempo todo. Tem joguinhos no celular, tem caça-palavras no celular, tem Bíblia no celular, tem música no celular. O celular também é telefone. Por incrível que pareça, também é telefone. Há pessoas que nunca usou o celular para telefonar. Quase que, né? Principalmente os jovens adolescentes. 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. Essa é uma realidade. Nós precisamos nos atentar para isso. Quanto tempo você acha normal uma criança? Fizeram uma pesquisa sobre o tempo em que uma criança... a idade é que nem Coca-Cola, né? Qual é a idade de deixar experimentar? Eu acho que bom seria nunca experimentar Coca-Cola. Eu não sei mais quanto tempo que eu parei de tomar refrigerante. Glória a Deus. Não sei. Mas, gente, não é que a gente parou de tudo. Se a gente começar a cortar alguma coisinha de vez em quando, já é um passo. Entende? Qual é a idade que uma criança... A gente sabe que as crianças parecem que já nascem fazendo assim, né? Fizeram uma pesquisa que as crianças de 3 a 6 anos já são capazes de entrar, por exemplo, em redes sociais, internet e brincar com um joguinho que precisa de conexão, de 3 a 6 anos. Alguém vai me dizer, pastor, você está atrasado, tem criança que tira foto, filma, tem live, 6 anos. Há 13 anos, tem crianças com 13 anos, até 13 anos, que dá aula sobre como usar os aplicativos e tudo mais. Inclusive, a gente percebe que as pessoas de mais idade pedem ajuda para os mais novos. Qual é a idade? A pesquisa que eu estava estudando, ela relata que vai fazer um mal maior. Quanto mais cedo, mais a criança vai ser prejudicada. A sugestão mínima possível, já que nós vivemos isso, faz parte dessa sociedade, desse tempo, 3 anos. 3 anos. Mas os bebezinhos já sabem que ali tem foto, porque aquilo chama atenção, as cores, a música. E muitos adultos
dão o celular como um brinquedo, um atrativo para a mãe poder fazer as coisas, o pai, e dá aquilo ali como um atrativo. Não imagina o mal que isso está fazendo às crianças. Tanto a questão das vistas, tanto a questão de lidar com o seu processo, porque até os 3 anos existem muitas coisas que estão sendo formadas ainda na vida da criança, no que diz respeito à questão da estrutura biológica e emocional. Tem coisas que não estão prontas na vida da criança, lidar principalmente com emoções. Então, é um mal. É um mal. Segundo a pesquisadora lá, os 3 anos, nenhum pai deveria, pelo menos, mostrar, evitar que as crianças mexam no celular. Depois disso, até 6 anos, no máximo, se possível, 1 hora. Até 6 anos, 1 hora. De 6 a 12. Olha o que a pesquisadora falou. De 6 a 12 foi comprovado que não vai sofrer prejuízos a criança. De 6 a 12, 2 horas. Agora imagina você nos dias de hoje com uma criança de 10, 11, 12 anos deixar 2 horas. Saiba que ela pode sofrer muitos problemas devido a esse excesso de exposição à questão da tecnologia. É um problema que nós não podemos ignorar. Os pais não têm tempo para os seus filhos. Há pouco tempo, se cobra muito, mas se doa pouco. É fácil cobrar a responsabilidade dos filhos. Mas quanto tempo nós estamos doando de nós? Eu sei que na casa dos irmãos não acontece isso. Na hora do almoço, celular, não tem celular. Todo mundo senta à mesa, bonitinho, olho no olho, coloca-se o prato. Algum parente manda, fulano, sai. Não. Esse é o momento nosso. Deveria ser assim. E a gente precisa voltar isso. Quem já teve precisa resgatar isso. Amém, irmãos? Tempo de qualidade em família. Nossos filhos, nosso casamento, nossas famílias precisam de tempo de qualidade. Então nós precisamos investir. Nós precisamos criar alguns marcos. De vez em quando a gente relaxa um pouco, a gente precisa voltar. Fala assim, poxa, eu até tive um tempo, foi muito bom, mas a gente relaxou. Então nós precisamos. Eu não estou dizendo que, por exemplo, algumas famílias costumam fazer o seu devocional e às vezes o devocional está no celular. Não pode nem usar para ler a Bíblia. Não estou falando isso. Eu estou falando de entretenimento, ok? De ficar vendo imagem, ficar vendo Instagram, estar vendo notícias. Vou ver se alguém mandou alguma notícia. É disso que eu estou falando, entretenimento. Não estou falando de tempo de leitura bíblica, de ler em família, de culto doméstico. Não estou falando. Se você, ali deixa de ser um instrumento de entretenimento para um instrumento de edificação. Não é disso que a gente está falando. Almoço. Nós precisamos deixar marcos na vida dos nossos filhos. Experiências que eles vão levar para a vida toda. A mãe e o pai, eles eram capazes de guardar o celular, de tirar isso para estar conosco. Tem gente que fala assim, eu preciso tanto fazer caminhada, mas tem mais tempo no celular, na internet, e dizendo assim, mas é difícil, é muito corrido a vida. Não é corrida, é que você não larga o negócio. Não é que a gente não tem tempo, é que a gente precisa de prioridades. Valores eternos versus prazeres passageiros, efêmeros. Onde nós vamos investir? Quais são os marcos da nossa família? Nós temos conversado em casa sobre valores, princípios. Por que não algumas coisas? Por causa dos nossos princípios. Por que não algumas coisas? Mãe, mas a jovem que disse para o pai, chegou no pai e disse, pai, se 2 pessoas se amam, o que impede delas viverem juntas, se dedicarem juntas e tudo mais junto? Era uma adolescente dizendo que amava o namorado e queria ter uma vida sexual ativa. Se 2 pessoas se amam,
E aí? Se eles se amam, por que não? A questão é que, baseado em que fonte as decisões são tomadas? Porque essa é uma concepção mundana da sociedade. Que o jovem ele tem que se descobrir, que o jovem ele não pode colocar limites, de que as crianças têm que deixar extravasar. Mas esse é um princípio que vem dessa sociedade que estão tirando os limites, onde tudo é relativo, onde tudo é permissível, onde se pode tudo. Se duas pessoas se amam, o que impede deles viverem juntos, casarem, terem vida sexual ativa? A questão não é se amam. A questão é que se eles têm... De onde eles tiram essa ideia de que eles se amam? E onde está esse amor? Em que eles estão se baseando esse amor? Por que vocês se amam? Porque vocês estão namorando? Porque vocês estão 12 anos? Você acha que isso é o amor? O amor é se entregar aos prazeres? Isso é amor? Então, você entende que uma sociedade que não tem valores, não tem princípios, ela vive um caos e não tem nada a deixar as próximas gerações, aos seus filhos, à sua família. Nós não temos onde nos pegar. Bom, eu lembrei de uma historinha. Essa foto aqui me chamou a atenção das crianças. Irmãos, quando a gente às vezes vai procurar uma foto dessa, a gente vê tanta coisa assim que envolve crianças. E eu penso que, de verdade, as crianças são as maiores vítimas na nossa sociedade. Fome. A fome tem dizimado muitas crianças. A violência, o abuso. Nós não podemos, meus irmãos, viver uma vida tranquila sabendo que um monte de gente está padecendo, morrendo de fome. Faltando pouco. Esse menino está tirando uma selfie. Chega a ser engraçado, mas ele está tirando uma selfie com o chinelo. Daria uma boa reflexão essa imagem. Primeiro, o gesto de tirar selfie. A influência que ele tem sobre os outros e os outros também ali fazendo cara como se tivesse. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Mas ele está sendo afetado pelos valores da sociedade. Uma criança, enquanto eles estão entre os iguais, ele sobrevive contente. O problema é quando uma criança dessa está num contexto quando os outros não são iguais. A nossa sociedade está dizendo que ter essas coisas é ser feliz, né? Ser feliz é quando você tem. Ser feliz é poder realizar. E o que acontece? Um monte de gente deprimida, um monte de suicídio. O maior número de suicidas no mundo envolve jovens, adolescentes. Uma das causas é a insatisfação, a não realização, a insegurança. Porque é uma sociedade que mostra uma realidade que não é realidade. Tem uma outra foto. Os meninos dentro do buraco. E tem as pedras. Eu lembrei de uma historinha de dois meninos que o nome da história, eu não sei se o nome da história é esse, mas eu chamo essa história de caixinha de leite. Duas crianças da favela correndo, um irmãozinho mais ou menos de 10 anos e um outro de 3 anos mais ou menos, e eles pedindo coisa de porta em porta, para comer mesmo, para matar a fome. E eles pedindo ali e ouvindo das famílias, sai daqui, moleque, ladrãozinho, vai embora daqui, ele ouvindo aquilo ali e tal. E de repente, alguém observando isso, e esse que escreveu a história, e eu não sei nem quem é, e ele disse que uma senhora com o coração mais gentil, olhou aqueles meninos pedindo alguma coisa para comer, e ela falou, peraí filho, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. E foi lá, revirou, não tinha muita coisa também, diante das limitações, e ela encontrou uma caixinha de leite.
É uma caixinha de leite. E aí ela, serve isso aqui? Ai, dona, eles pularam de alegria, muito obrigado, e saíram ali meio festejando. Mas eles sentaram na calçada. E a pessoa ficou observando como seria se o mais velho de 10 anos ia se aproveitar do mais novo, tomar tudo e deixar um pouquinho para o outro. E ele ficou observando. E aí ele percebeu que ele tomava, falou, agora você, agora eu. Agora você, agora eu. Mas o maiorzinho, quando ele colocava na boca dele, a pessoa percebeu que ele apertava para não sair nenhuma gota, fingindo por mãozinho. E a pessoa que escreveu dizia, dava para ver a boca do menino mais novo olhando o irmãozinho, ele fingindo que estava engolindo. E a boquinha aberta, a língua mexendo. E o outro tomava e falava, que delícia. E agora você. Aí o outro dava aquelas goladonas. E ele vinha e apertava, fingindo que estava tomando. De maneira que ele só o pequenininho deu. Aí acabou. Eles levantaram, pulando de alegria, e isso chamou a atenção. Os dois, muito alegres, fizeram da caixa de leite uma bola de futebol ali, mais ou menos, para brincar, e saíram chutando aquela caixa de leite, feliz da vida. Eu gosto muito dessa história. E quem foi? Sabe o que me chama a atenção na história? É o altruísmo desse irmãozinho mais velho. Quem foi que ensinou para esse menino cuidar do irmãozinho? Porque cuidar poderia ser dividir. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, aquilo que você espera que as pessoas façam por você, façam por elas. Quem foi que ensinou para esse menino primeiro cuidar do seu irmãozinho? Mas quem foi que colocou no coração dele essa atitude de dizer, eu vou dar, eu abro mão, para ele estar bem. Eu abro mão da minha parte para ele. Isso é de dar assim, é de puxar a orelha. No mundo que a gente vive com tanto egoísmo, no mundo onde se divide tão pouco, olhar para uma história dessa, uma atitude dessa de um menino, a pergunta é, quem ensinou isso para ele? Eu percebo, meus irmãos, que existem pessoas da maior simplicidade no mundo, desde a era cristã lá, do Gênesis até os dias atuais, existem pessoas numa simplicidade tão absurda, mas com tantos valores, que são capazes de trazer a uma criança como essa um valor tão nobre do altruísmo, de querer o melhor para o outro. Você quer ver? Ana. A Ana criou um menino que pediu ao Senhor e Deus deu, ela era estéril. Como era o nome do filho de Ana? Samuel. Samuel foi para onde? Morar no templo. Ela devolveu ao Senhor para ser um servo do Senhor. Eli era o sacerdote, era o líder religioso da época. Eli tinha filhos. Mas os filhos de Eli eram meninos jovens desajeitados. Eles eles cometiam pecados, eles contaminaram o sagrado, eles fizeram do ambiente de culto, de adoração, um ambiente vergonhoso. Roubavam, se prostituíam. Agora, por que eu estou contando isso? Como era mesmo o nome do filho de Ana? Samuel. Foi garoto para estar com Eli no templo. O que fez com que Samuel não se tornasse um depravado, um homem torto, um jovem louco da vida? O que fez com que Samuel não se perdesse vendo os dois exemplos dos filhos do sacerdote? Não eram os filhos de alguém, os filhos do sacerdote, do líder religioso, vivendo uma vida torta. Por que Samuel foi um jovem que tinha o coração na presença de Deus, usado por Deus, um profeta como nenhum outro?
O que esse menino tinha que fez com que ele seguisse princípios diante das adversidades? O que José tinha que fez com que José não se entregasse aos prazeres da mulher de Potifar? O que esses meninos tinham? Eles tinham marcos na sua vida. Eles tinham âncoras que os seus pais deixaram de uma vida com Deus, que deu a eles estrutura para viver em ambientes adversos. Os seus filhos, os nossos filhos, diante da proposta indecente de uma mulher, de um homem, eles dizem não? Marcos, Josué, pega 12 homens, 12 homens que representam as tribos de Israel, 12 pais da nação, das tribos, líderes, e falam para eles tirarem 12 pedras lá do Jordão. Tira essas pedras e põe essas pedras, traz essas pedras. E lá no no versículo 20 nós vimos que Josué faz um altar. Ele faz um altar e coloca essas pedras ali. Por que o Senhor pediu isso? Essas pedras? Porque o Senhor está preocupado com a próxima geração e a outra, as futuras gerações. Para que eles não se esqueçam, não tenham amnésia sobre os feitos do Senhor. E Josué obedece e faz. E ele diz assim: quando os filhos perguntarem o que são aqueles monumentos, aquelas pedras, e aí vocês lembrem do que o Senhor fez. Lembre do que o Senhor fez. São marcos, são pilastras que vai dar a eles, quando eles lembrarem, conhecerem a história, quando eles conhecerem o Deus da história, isso vão dar a eles sustento, segurança para que eles não tomem caminhos tortuosos. O que Deus está querendo dar à próxima geração é: crie alguma coisa de que eles possam levar para a vida dele toda. Meus irmãos, uma das coisas que eu sei que a Júlia e a Rebeca vai levar para a vida delas, pode até quando serem adultos casarem desistirem disso, mas uma coisa que nós sabemos, que nós temos dias, momentos na nossa vida preciosos, que nós estamos em comunhão na igreja, nós dedicamos ao Senhor. Elas sabem. O sono não é mais importante, a preguiça não é mais importante, a programação de um dia anterior não vai ser mais importante do que o nosso compromisso com Deus. Um marco, Deus tem que estar em primeiro lugar. Josué, mostre para os seus filhos, mostre para as crianças que Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus não é uma aventurinha de quando as coisas se apertam a gente busca Ele. Não, Deus é o soberano, que o mar ele vira parede, até o rio, o mar. Tudo para diante da voz do soberano. Mostre para os seus filhos que existe um Criador, um Deus que é soberano, e esse Deus é o Deus que você dedica a sua vida. Como se o Senhor estivesse dizendo a mim e a você: olha, dedique sua vida tanto a Deus, que os seus filhos vão falar assim: realmente Deus é importante. Por que é importante? Porque meu pai larga celular, meu pai larga televisão, minha mãe larga tudo, a cama, o sono, a preguiça, larga tudo para estar na presença desse Deus. Deus é a coisa mais importante na vida dos meus pais. Por isso que isso se tornou um marco. A gente quer que nossos filhos se convertam, a gente quer que nossos filhos sejam uma bênção, nós queremos que a presença de Deus está na vida deles. O que nós temos feito? Quais são os marcos que eles dizem assim: olha, isso aqui eu não negocio, isso aqui eu não negocio, porque eu aprendi desde cedo, eu vejo na vida dos meus pais até hoje, eu vejo na vida da minha mãe, eu vejo como para ela aquilo ali, ela não negocia, não tem se der. Não tem vamos ver, não, é algo que é importante, e porque é importante ela não negocia. Isso eu quero levar para a minha vida. Josué, tira essas pedras são esses marcos preciosos que os filhos precisam. Vamos lá, pedras simbolizam primeiro a soberania de Deus. Pedras simbolizam pedras que lembravam o cuidado de Deus, e pedras que revelam o temor a Deus. Simbolizavam a soberania de Deus. O mar abriu para o povo passar. Filhos, sabe o que é isso aqui? Senta aí, deixa eu te contar uma coisa. Nós estávamos presos no Egito. Nós éramos escravos, Deus nos libertou. O mar abriu. Mas essas pedras aqui, Deus disse: tira as pedras. Porque um dia Deus olhava e sabia que um dia você ia fazer essa pergunta. Um dia você ia querer saber. E olha, essas pedras foi porque o Senhor nos livrou. Eu já parei para contar um pouco da minha vida para
para as meninas, às vezes quando elas perguntam alguma coisa, e é legal quando tem curiosidade, pai, isso aqui, como é que foi? Pai, um dia você contou um negócio lá na igreja, lá, me conta como que é esse negócio. Foi assim mesmo, eu era um perdido, mas um dia Deus me encontrou. Entende, irmãos? Da importância do nosso testemunho, da importância da nossa experiência com Deus. Deus é soberano, tudo Ele governa, Deus é soberano. Nós não precisamos depender das leis dos homens, nós não precisamos depender da força do braço, nós precisamos confiar no Senhor. Até o mar se abriu para o povo passar. Então, as pedras simbolizavam a soberania de Deus. Mostrar para os filhos que existe um Deus que é soberano. Por quê? Porque o povo de Israel, eles vão agora habitar em terras que eles não conhecem, em lugares desconhecidos. As pessoas invocam outros deuses. As pessoas daquela época, eles não têm compromisso com Deus. As pessoas daquela época, eles ficam dia e noite grudados. Se fosse nos dias de hoje, nós íamos dizer, não, para a igreja. Cresceu, fez 18 anos. Tem esse negócio dos 18? Agora, ó, pastor, né? Fez 18 anos, ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Cadê a tua autoridade, mãe? Cadê a tua autoridade, pai? Enquanto estiver aqui, filho, nós amamos você, mas você precisa nos respeitar. Nós temos horários. Nós temos princípios. No dia que você construir o seu lar, espero que você tenha também isso. Mas a gente vai negociando, a gente vai abrindo mão, fazendo concessões. Onde está agora? E aí o que acontece? Porque a gente não cuida daquilo mais importante, a gente não investe da vida com Deus, o pau fecha. Quando vai falar, discute, briga. Aí a gente não está preparado para lidar com a situação. Aí briga, discute. Discutindo você não consegue inculcar as verdades de Deus. Brigando não. Mas é com amor, com dedicação. Pedras que lembravam o cuidado de Deus. O povo foi levado a um lugar desconhecido por Deus. A nossa confiança no Senhor hoje mostra para os nossos filhos, sabe o quê? Olha, eu não sei como que vai ser no futuro, mas uma coisa eu sei. Se Deus estiver presente, a gente vai estar seguro. Vamos estar seguros com o Senhor. Deus nos guarda. Mesmo que o futuro seja desconhecido. Mesmo que a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Alguém já sabe aqui quanto tempo vai durar a pandemia? Informa aí. O pessoal fala assim, não, o ano parece que... Nós já decretamos isso no nosso subconsciente, que a partir de janeiro tudo está normal. Eu penso assim, quem comigo também? Assim, de vez em quando você pensa assim, a partir de janeiro está tudo normal. De verdade, eu estou confessando de verdade. Eu penso assim que a partir de janeiro a gente vai celebrar um Natal assim meio, né? Com dificuldade, mas janeirão chegou, ó, tudo normal. Quem garante? Nós temos que ter fé. Então usa essa fé, fala a partir da semana que vem está tudo normal. Usa essa fé. A partir da semana que vem está tudo normal. Meus irmãos, a pandemia só revelou a fragilidade humana. Mas a pandemia revelou também, sabe o quê? A soberania de Deus e o cuidado e o poder de Deus. Ninguém toca nele. Os projetos de Deus continuam. Deus é fiel. É uma peneira que está acontecendo no Brasil para mostrar quem se converteu e quem não se converteu ainda. Uma peneira. Você percebe que tem pessoas que não querem mais saber de Deus? Uma religiosidade de casca. Uma peneira de Deus. Pessoas mas tem pessoas que não. Eu continuo servindo, adorando a Deus. Eu não posso viver sem Ele. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não é que nós cantamos isso agora? Meus irmãos, nós vamos ser provados. E o que é que sustenta? Quais são as âncoras da nossa canoa, do nosso barco, que não deixa ele ser tombado e levado embora pelas correntezas? Se a âncora não é Deus, não é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser levados pela essa tempestade. Não pense que as coisas normalizando, tudo se normalize, não. Quem nos segura, se a pandemia demorar um mês, é um mês, nós temos que estar com Jesus. Se a pandemia demorar mais 6 meses, mais um ano, nós precisamos estar firmes com Jesus, porque nós somos aqui peregrinos, a nossa morada não é aqui. O Senhor foi preparar lugar, entende? As pedras que lembravam o cuidado de Deus, Deus cuidou de nós. E as pedras que revelam o temor devido a Deus.
O povo deveria manter o seu coração firme em Deus. Essas pedras também que deveria trazer ao povo temor. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus não é um menino que a gente pode tratar ele de qualquer jeito. Não tinha espaço para piadinha na cruz. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. Não tem esse negócio com Deus, nós temos que temer. Uma vida inconstante. Uma hora a gente está exaltando o nome de Deus, outra hora nós estamos dizendo que Deus que nada. Como pode? O temor a Deus. Deus é um Deus que faz justiça. Os egípcios, na primeira vez que Deus abriu o Mar Vermelho, eles foram mortos no mar, aniquilados ali. Deus, ele é digno, meus irmãos. O temor devido a Deus. É isso que os filhos precisam saber. Olha, Deus precisa ser reverenciado. Deus precisa ser adorado. O Senhor, ele é Deus que faz justiça. E as nossas vidas, se não estiver debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nós vamos prestar conta ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz que Deus nos conhece profundamente. Meus irmãos, a vida cristã não é uma brincadeirinha. A vida cristã é uma caminhada com o eterno. O povo de Israel, mais para frente aqui, eles vencem Jericó. E eu estou concluindo. Esse povo sai dali, eles estão todo alegres. Aí Deus orientou eles a rodear a cidade de Jericó 7 vezes. E no último dia 7, lembra da história? E eles venceram Jericó. Dominaram os inimigos. E ficaram tão alegres vendo o poder de Deus sobre a vida deles. Tinha uma outra cidade chamada Ai. Alguns líderes chegam até Josué e dizem: Josué, a cidadezinha de Ai, o que é a cidadezinha de Ai? Um grupinho pequeno lá de pessoas. Para que todo o exército, todo mundo ir para essa batalha? Manda um grupo de pessoas lá. Só que havia pecado no meio do povo. O temor, a santidade, o respeito a Deus. Acã, lembra lá? Pecado de Acã. Ele trouxe coisas que deveriam ser consagradas ao Senhor para dentro da sua tenda. E diz a palavra do Senhor que eles levaram uma surra da cidade de Ai. Foram envergonhados pelos moradores de Ai, derrotados. Por quê? Porque eles começaram a lidar com o sagrado de maneira trivial, de qualquer jeito. Acabou o temor do Senhor. E quando acaba o temor do Senhor, a gente trata Deus como um ídolo, como um ser qualquer. E por isso, muitas vezes, Deus precisa punir, corrigir o seu povo. Nossos filhos precisam aprender a temer a Deus. Lembrar que com o nome de Deus não se zomba. Né? O que o mandamento diz? Que nós não devemos falar o nome de Deus em vão. Precisamos ensinar isso. Filho, com as coisas de Deus não se brincam. Nós precisamos temer ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria pensar, quais são os marcos que você tem, que você possa deixar para as outras gerações? As crianças precisam conhecer o Deus que é soberano, por isso a gente coloca Deus em primeiro lugar. Deus é um Deus que cuida, e mesmo que a gente esteja diante do desconhecido, Deus cuida do seu povo. E Deus é um Deus digno de ser adorado. O temor do Senhor deve estar presente no nosso coração. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciar Deus. É não comparar Deus como um ser qualquer. Amém? Eu gostaria de orar pelos irmãos. Diminua o tempo no celular, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa ficar com raiva. Deixa o filho ficar com raiva. O que tem? Ficou com raiva ali porque você não deixou tanto tempo no celular. Não tem problema não vai adoecer não. Agora, se ficar muito tempo no celular, pode ficar doente. Não é? Pode ficar. Então, quem ama, cuida. Menos tempo, tá muito. Na hora das refeições, tira o celular. Vamos conversar. Vamos dialogar. Em nome de Jesus.
tempo de qualidade, vida com qualidade. Que Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, nós podemos contribuir na vida dos filhos e na vida de outras famílias, vivendo os valores da fé. Você pode ser um instrumento de Deus em outras famílias. Que Deus te abençoe.